qual é o movimento do autor com o filme? Aqui vai chegar a tal da resposta do Masami Kurumada. Roteiro e design de armadura passam pela aprovação dele? Vamos ver o que tem a dizer nosso querido Thomas Baginski. Thomas é foda. O Tomek. He was involved on several stages. Vários So momentos. when we were reaching certain moments, like key milestones, key moments, we were always asking for opinion, and we had some really good feedback feedbacks from Mr. Kurumada about armors, also about the story, also how to approach it. For me, I think the most important note we had. Ah, comercial, que isso aí, Brasil? Ah, tá com sacanagem, pô. Não é possível um negócio desse, cara. Pô, toda hora essa história aí, pô. Ah, oh, pera aí. Vamos lá, então. Because first we started like going into like very kind of Marvelly design, very like super high tech stuff, and then we heard that hey, it's like first of all like the main inspiration was actual knights in actual armors. So we had to find, okay, how we can use this inspiration more and make the armors based a little bit more on medieval armors, but at the same time make them look fantasy and make them look closer to Seiya universe with the very like emphasized shoulders. And it's super important shape, and at the same time. Aqui então, vamos parar aqui e fazer um comentário muito importante, gente. Muito importante. Porque assim, claramente eles tinham um design inicial que era high-tech, que ele falou, né? Que devia ser aquela coisa meio, sei lá, Homem de Ferro, né? Aquelas coisas de tec-tec-tec, as coisas vão se fazendo assim, né? E o Kurumada falou, não. Não é isso, cara. São armaduras, né, inspiradas em armaduras, né, da antiguidade e tudo mais, né? Que assim, isso não é nenhuma novidade. Me admira o departamento visual do filme não ter sacado isso antes, né? Porque assim, mais óbvio que isso é impossível, né? É óbvio que o negócio, você olha o saiote do Yoga, que ele é um saiote romano, né? As armaduras, elas não são parecidas com as armaduras de samurais, por exemplo, como é o Samurai Warriors, por exemplo, né? Então, a inspiração, e assim, a gente que tá há muito tempo no fandom, claro, pra gente é meio barbada isso, né? A gente já falou das origens do Sensei aqui no podcast, tem 1000 vídeos por aí falando sobre a origem de Sensei, de onde veio as coisas e tudo mais, né? O Seiya vai treinar na Grécia, os personagens lá que ele enfrentou são todos com roupinha romana, né? A mesma inspiração e tal. Então, assim, me admira eles terem feito esse erro no começo, né? Não me admira o Kurumada falar, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Quando o anime clássico foi lançado, a Bandai fez a mesma coisa que os caras do live action, propuseram uma adaptação das armaduras do mangá como se fossem mechas, como se fossem Gundam. Você pode encontrar essas imagens, inclusive, na internet. A gente já mostrou aqui muitas vezes no passado. Tem um podcast sobre a origem do anime, que tem as imagens, lá, os primeiros sketches de como seriam as armaduras. Tem uma versãozinha da armadura do Seiya que fica parecendo mecha? Sim, é dele do Shiryu, que é feito pelo Shingo Araki, se não me engano, inclusive, na época. Né? Testes não, mas teve uma versão da armadura do Seiya no mangá. Teve. A primeira ressurreição da armadura. A primeira, dele. Sim. A primeira V2. Que ele parece que ele tem o Mega Man aqui, né? Pois é. A gente não, essa armadura do mangá que logo ele abandonou, a gente não sabe o que aconteceu com o mestre. O que ele quis fazer ali. Ele pode tava testando, tava testando alguma coisa. Ele pode ter feito o teste. Sim. Sei lá, de repente a editora deve ter dito, tenta fazer um teste pra ver se funciona e tal. Aí ele não deve ter gostado, deve ter tido. Acho que o público também não deve ter gostado, deve ter mudado carta. Meu Deus, o que tá acontecendo? Deve ter tido um feedback ruim e tal. Aí, graças a Deus, ele mudou. Mas aconteceu a mesma coisa. A Bandai lá em 86 pra fazer o anime, porque a Bandai era parceira e queria vender boneco, né? E falou assim, gente, pra gente vender boneco, o visual tem que ser esse aqui, tem que ser Gundam, tem que ser visual, tem que ser high-tech. E aí a turma falou da Toei e falou, não. A inspiração é as armaduras antigas e tal, né? Só que o que aconteceu? Onde que eu divirjo aqui? A inspiração são as armaduras reais, né? As armaduras que foram usadas por cavaleiros, né? E pelos romanos, etc. Só que elas não são isso. Elas são baseadas nisso. E aí a Toei honrou o visual do mangá, que também já era baseado nas coisas antigas, porque não é pra ser daquele filme. Aquele é o ponto de partida.
Agora você tem que chegar até uma versão fantástica, mágica, que represente a constelação, que seja bonito visualmente, entendeu? Porque você pegar um centurião romano e botar no Seiya, não vai ficar legal. Porque não é essa a ideia. A ideia é, ok, começa daqui, ok, vai polindo e vai transformando isso num Pégaso. Começa daqui, vai polindo e vai chegando na armadura de leão, entendeu? E eu acho que o filme entendeu isso e parou muito antes de chegar num resultado que eu acho agradável. E eu acho que poderia ser melhor, dado os exemplos que a gente vê por aí, de outras armaduras sendo feitas, entendeu? Então, assim, não é que o Kurumada falou, não, gente, façam a armadura como se fossem os antigos romanos, os antigos astecas. Os antigos, como os astecas faziam. Não foi isso que ele falou. Ele falou, gente, a inspiração não é Gundam. A inspiração é armaduras de verdade. Só que aí eu acho que o live action meio que não se permitiu ir onde eu acho que poderia ter sido, entendeu? E ficou muito mais perto da fonte de inspiração do que o mangá e o anime se permitiram fazer um design mais agradável pro meu ponto de vista. E pra muita gente também, né? Na verdade. Não sou só eu. Vamos combinar aqui. E tem um negócio que ele fala, né? Cortou, Nicole. E diz que eles têm computação. Ai, meu Deus. Vê se a acessibilidade não tá coisada no seu Discord, mas a gente tá te ouvindo. Ele fala uma coisa na sequência sobre o quanto isso atrapalhou eles mesmos também. Isso, é verdade. Essa decisão, porque assim, uma armadura com uma ombreira gigantesca não permite o movimento do ombro da pessoa que está vestindo a armadura. Exatamente. Então, assim, para o anime, para o mangá, funciona visualmente, tem um certo impacto, mas na vida real isso não é cabível. Exatamente. Tanto que, mesmo se pegar uma armadura medieval, ela não vai ter uma ombreira gigantesca, assim, dura, né? Mesmo as armaduras romanas, por exemplo, quando elas têm uma ombreira que é mais, assim, que protege melhor, ela tem várias camadas que vão descendo no mesmo formato do ombro da pessoa. Então, aquela coisa de ter a armadura com pontas para fora, não existe na realidade. Porque claro, que a pessoa é não consegue se mexer, apenas, entendeu? E é curioso, né, isso, porque na própria série, quem tem ombreiras, assim, muito grandes, os Cavaleiros de Ouro são os caras mais top. Os de bronze não tem umas puta ombreira. Você vai ter na V2 depois, né? Você tem o Ikki, que tem uma ombreira. Tá, o Ikki tem, realmente tem. O Ikki, o Shiryu ali tem uma ombreirinha. Mas eu acho que até que eles exageraram um pouquinho na ombreira do Seiya. Não precisava tanto assim, né? Mas... porque aquela parte de cima da armadura do Seiya, ela é meio que uma peça só, né? Então... E ela, querendo ou não, essa parte da armadura do Seiya é muito característica. Eu não sei, cara. Não sei, na verdade. Depende de... Porque assim, qual armadura ele tá emulando aqui, né? Vamos deixar ele falar um pouco mais sobre a armadura e a gente fala sobre isso também. Que eu acho que é uma discussão boa. Difficult for to do it in the armor. Because then you can... ele tá falando making sobre this isso. movement, going up and down with the hand, with like, when it's not animation, it's like a living person. Then it's like a lot of rigging inside and a lot of things which have to work in the shoulder to make it work, because this type of big shoulder really limits the movement of the elbow. So there is some things we had to sort out. Yeah, we were having some consultations with the author. He's in the movie. Então, ele fala sobre isso, Nicole, que você falou, da dificuldade de filmar. Mas isso que me surpreende um pouco da escolha visual que eles fizeram. A armadura que eles escolheram, tanto pro Seiya como pro Ikki, me parece excessivamente, desnecessariamente grande. Muito coberta, sabe? Cheia de placa. Pra que você botou tanta coisa no cidadão, entendeu? Se você tá reconhecendo que existe essa dificuldade de se movimentar e tal. A armadura deles é pra ser muito mais simples. E elas são muito mais simples. Principalmente no mangá, né? E claro que assim, no anime, sei lá, você tem algumas armaduras que tem umas ombreiras maiores, mas se permitiu todo esse salto de criatividade pra criar uma armadura como eles criaram, acho que ninguém ia achar um absurdo eles terem criado uma armadura mais simples, com menos elementos, menos placa, sabe? Com menos couro, cheio de coisa assim, né? Então, esse é um comentário assim sobre essa armadura, sabe? Que assim,
o Kurumada pediu pra ser inspirado na inspiração original do mangá e do anime, que são as armaduras de verdade, de guerreiros e de cavaleiros. Agora, ele não pediu pra fazer uma armadura feia, entendeu? E ele aprovou. E assim, só que a questão do Kurumada aprovar é curioso também. Porque o que o Kurumada não aprovou? O Starstorm. Mas fora isso, a gente comenta aqui no podcast, pra quem nunca acompanha a gente elogia o Kurumada que ele é muito permissivo com a obra. Ele carimba muita coisa, ele deixa rolar, deixa todo mundo brincar no parquinho dele, entendeu? Então, eu gostaria de trazer um exemplo aqui, por exemplo, Saint Seiya Omega. Segunda temporada. Olha as coisas que ele aprovou, por exemplo, aqui, gente. Isso aqui são aberrações, e ele aprovou também, entendeu? Então, assim, não é porque ele aprovou, eu não vou conseguir achar uma... Aqui, ó. Isso aqui olha... Isso daqui, gente, é pra matar alguém do coração. Nada vai ser tão feio quanto isso, na minha opinião, tá? E muita gente não gosta também, mas eu acho, assim, aberração essa armadura do Shun e do Yoga, por exemplo. Eu acho aberração isso aqui. Sabe? Acho horroroso, horroroso, tá tudo errado aqui. Ele aprovou, entendeu? Porque ainda mantém a inspiração em armaduras e tudo mais, e placas, etc. Tal. Entendeu? Então, assim, não é porque ele aprovou que, tá vendo? Então tudo bem, foda-se. Não. Continua feio. Entendeu? E acho que dentro do universo de inspirações, e principalmente considerando vários filmes que tem saído por aí, sabe? Que mais e mais estão se utilizando de um visual um pouco mais robusto para os personagens, permitindo um pouco mais de lúdico, né? A gente vê que os filmes de super-heróis, que ele comenta, que ele fala um pouco dos filmes de super-heróis, eles começam com um visual mais, assim, mais realista e tal, né? Mas aos poucos você vai percebendo que, por exemplo, a Mulher Maravilha tinha uma asa de ouro no último filme, que eu não acho bonito, mas se permitiu tentar algo diferente. O Thor tinha um puto do elmo. Desde o começo o Loki tinha um elmo. E foi uma das discussões que a gente teve no canal do Discord sobre isso, sabe? Que é possível você ter um visual de armadura que seja bonito. E que não seja inspirado... Que não seja high-tech, que não seja algo... Sabe? Dá pra fazer algo. E eu acho que daria pra ter sido feito algo um pouco melhor do que esse aqui. Mas assim... Ainda que se leve em consideração tudo isso, que o Kurumada pediu, a inspiração, de que é difícil filmar. Essa coisa de ser difícil filmar é que me deixa ainda mais maluco de ver as armaduras que eles escolheram, sabe? Porque tem muita coisa, assim. Pô, o elmo do cara não dá pra... Assim, não é que não dá pra ver, mas é muito grande e não sei o que lá, que é cheio de placa. O Ikki a perna inteira do Ikki é coberta de coisa. Caraca, corta metade, ele se movimenta muito mais fácil, sabe? Talvez tenha coreografias mais fáceis de fazer também. Não vai doer a lombar, sei lá sabe? Então... esse ponto, assim, eu acho que eles pararam muito perto da inspiração e não nos permitiram um pouco mais de liberdade. Tem aquela fanfic boa, que a armadura vai mudar, a gente espera isso, mas ainda que mude, não precisava a armadura do Osei e dos Cavaleiros de Bronze serem tão cobertas, né? Porque tem um pouco desse argumento também dentro da série, de que é uma gradatividade. A armadura de bronze protege um pouco menos, a de prata um pouco mais, e a de ouro protege tudo. Então eles poderiam ter... se valida um pouco disso também, né? Mas, enfim, não fizeram e paciência. E agora foi. Mas é curioso ver as respostas para ver de onde vieram essas ideias e tal. We also know what to do in the future. Boa noite. Chegou o homem. E aí, a gente acabou de comentar sobre as armaduras. Você quer falar alguma coisa sobre armaduras? A gente acabou de falar sobre isso, tá bem quentinho. Mas sabe que o que eu vi até agora não me incomodou tanto. Certo. Entendeu? Eu acho que eu gostei menos do que eles fizeram no Lenda do Santuário do que a proposta apresentada aqui, entendeu? Não me incomoda tanto, nem a questão de parecer, sabe? Parecer... Porque, tipo assim, nós aqui, eu acho que mais do que muita gente, né? Sou muito mais velho aqui, de repente, mas eu já vi várias e várias tentativas de criar e recriar Sensei e as suas armaduras, né? Verdade. Assim, essa fase de parece um tecido, parece couro, isso me lembra o Ômega. Sim, então, parece o Ômega. Já superei isso, entendeu? Isso aqui é mais mecânico, não sei o que, isso era Lenda do Santuário. Já passei por isso, entendeu? Sim, exato. Assim,
E tudo que eu já vi até agora de tentativas, eu acho que pra mim não me incomoda tanto, entendeu? Lógico, não me agrada, não é o que mais me agrada, mas eu não tô assim. Não rejeito esse filme especialmente por causa disso, entendeu? Não é essa a questão pra mim. Exato. Então, se a gente continuar aqui, ele tá falando aqui sobre as notas do Kurumada e tal, do que fazer sobre o futuro. Eu vi que deu muito polêmica, né, no fandom, pelo menos assim, no Twitter que eu vi, né? Eu comentei aqui um pouco sobre como o Kurumada, ele é uma pessoa que ele olha tudo que é lançado do Sensei e ele aprova 90% das coisas que saem, 95%. Eu chutaria até mais, talvez. E que ele é permissivo com a obra, o que é ótimo, que permite várias coisas legais de saírem, né? E um pouco sobre isso também, né? Mas o diretor, ele deixa meio claro aqui que pra onde ir com as armaduras, que ele vai se valer um pouco dessa ideia de Cavaleiros, de que as coisas mudam, que é um negócio legal, principalmente pra quem não curtiu muito as armaduras, né? We know where to go with the armor design. Só tem uma questão aí nessa coisa da mudança. Aliás, essa questão da Kurumada e essa questão da mudança. Com relação ao Kurumada, eu acho que o jeito dele de tratar esse tipo de coisa também mudou ao longo do tempo, né? Assim, eu acho até que ele era mais permissivo antes, e aí acho que com o tempo ele foi sendo um pouquinho mais. Com o tempo foi sendo um pouquinho mais exigente. Interessante. Sabe? A impressão que eu tenho é essa. E com o tempo ele vai sendo um pouquinho mais exigente. Mas ele não tem. Eu não sei até que ponto ainda ele tem o pulso de chegar e dizer, não, isso aqui não vai. Não vai. De jeito nenhum. Até por questão contratual também, né? Porque quando você assume um determinado projeto, né? Você concorda com algumas cláusulas, né? Então, exatamente. Assim, não sei até que ponto, né, ele pode opinar e até que ponto ele pode vetar alguma coisa. É um bom ponto esse mesmo. Porque pra mim não ficou claro, nem por essa entrevista, que o Kurumada veta alguma coisa. Eu entendi que o Kurumada sugere algumas coisas. Exato. Não, sim. Entendeu? Que eles consultam o Kurumada, e nem sei se o próprio Kurumada, talvez o Kurumada Pro, né? Porque nem sempre o Kurumada diretamente se manifesta, né? Eu já vi com meus próprios olhos o tamanho da equipe que tem lá, né? Então, assim, tem uma galera que faz coisas pra ele e não é de hoje, né? Desde sempre, então, né? Desde o mangá, gente, na verdade, que não é só ele. Pois é. Então, tem uma galera que ajuda ele a gerenciar a coisa toda, entendeu? Então, assim, mesmo que ele diretamente fale alguma coisa, que ele dê como diz lá na entrevista, né? Que ele dava feedbacks e dava como é que é? Eu não me agora a palavra. Ele dava algumas notas, né? Ele falava alguma coisa. Indicações. Isso, então assim, isso não quer dizer que ele vá vetar alguma coisa, que ele não necessariamente tenha gostado de alguma coisa, né? Então assim, tem essa questão, né? Até o quanto o Kurumada se envolve e pra mim também não é muito relevante, entendeu? Isso também, esse é outro ponto da relevância, que volta naquela coisa que a gente sempre fala sobre coisa canônica, tudo que é do Kurumada é perfeito, tudo que não é dele não presta. Acaba voltando pra aquilo, sabe? Mesmo ele aprovando, mesmo ele gostando às vezes, quantas coisas o Kurumada gosta que a gente... Que não, a gente aqui torce um pouco o olho, muita gente torce um pouco o olho, por exemplo, né? Então, assim, é legal que o Kurumada esteja envolvido, e aí, todo mundo sabia que ele tá envolvido, que não sei de onde saiu essa loucura de que... Essa surpresa que o Kurumada tá envolvido. Claro que ele tá envolvido, pô, filme. Eu acho que não é nem surpresa, é uma questão de validação. A galera continua procurando o Kurumada como uma validação de qualquer coisa. Entendi. Entendeu? Então, assim, é como eu disse, eu nem uma coisa que talvez seja notória entre o fandom, eu não tenho certeza se todo mundo pensa assim, mas pra mim é muito claro. Quando o primeiro live action tentou ser feito, né, lá nos Estados Unidos, que o Kurumada mencionou em uma entrevista, e o francês Pierre Ginet, que conversou com o Kurumada, também chegou a mencionar sobre isso, né? Que o Kurumada disse que era horrível o live action que ele viu, e muitos anos depois a gente chegou a ver, né, como é que seria o live action, porque vazou, né, o Starstorm. O spot, né, do que seria. Então, assim, mas não ficou... Muita gente pensa até hoje que o Kurumada rejeitou o projeto, né? Mas não ficou claro isso. Não ficou claro se foi simplesmente isso
ou se for o fato de que o Kurumada não gostou do projeto, mas também ele não conquistou quem deveria conquistar para ganhar a vida, entendeu? Exatamente. É basicamente isso. Não necessariamente o Kurumada rejeita e tchau, entendeu? É basicamente isso. Ele pode não ter gostado, mas ele, vai, faz aí, vamos ver o que é que dá, entendeu? Exatamente. Então, esse filme pode ser assim também, porque tanto o Santuário saiu do jeito que saiu e ele estava até como produtor executivo lá na fita. Exatamente. Pois é. Assim, pra mim não garante nada o Kurumada gostar ou não gostar, apontar ou não apontar, exatamente. Entendeu? Exatamente. Enfim, aí superado isso, a questão da mudança das armaduras, né? A questão da mudança das armaduras. Beleza, tem a história de que tem uma expectativa, né? De que durante o filme a armadura vai mudar, né? Essa fanfic que o povo tá vendendo pra justificar essa desgraça. Não, independente disso, eu acho que como é que isso vai acontecer, pra mim é que é o X da questão. Porque, tipo, as armaduras elas mudam na história, né? A gente sabe, né? Pra ela ter uma mudança tão brusca assim, tem que ter uma questão de sangue envolvido. Sim, que é importante, inclusive tem a ver com a história. Ou tem que ter algum lore muito rebuscado ali, uma coisa muito trabalhada pra poder justificar uma mudança nesse tipo de filme, entendeu? Que não vai ter nenhum Shiryu, aparentemente, pra levar as armaduras pra reparar, sabe? Exatamente. Então, o fato de simplesmente ela mudar porque ela vai quebrar durante o filme não me convence, entendeu? Não é uma coisa que eu acho improvável de acontecer, porque sei lá, como eu posso explicar? É tipo entregar tudo de uma só vez e é muito trabalho é muito trabalho envolvido para mostrar duas armaduras que de certa forma tem um design muito específico e é uma coisa que todo mundo tá esperando, porque assim, o trailer já mostrou que elas vão ser destruídas em algum momento e tem a tal o vazamento das imagens do roteiro, que tem de fato um outro design pra armadura de Pegasus e a armadura de Fênix. Isso já saiu mesmo. Então tudo indica que vai ter mesmo isso. Agora, como vai ser, a gente não sabe, né? O motivo e até qual é esse design. Eu acho isso aí meio arriscado. Mas ele mesmo fala, né, o Tomek, que ele acha muito legal a proposta de as armaduras evoluírem conforme o cosmo dos cavaleiros evolui também. Então, quando ele fala isso, eu penso, ele vai mudar as armaduras. Pode ser o cosmo. Às vezes, sabe? Isso, mas enfim, vamos ver. Sempre vamos esperar para ver o que vai acontecer. Porque tem a teoria também de que aquelas armaduras são falsas e não é que vai mudar, é que eles finalmente vai usar a armadura de verdade quando ela surgir no filme. Essa é que é a minha esperança. Agora, ela mudar no meio do caminho, aí é dose demais. Mas vamos ver o que mais ele fala aqui, gente, pra gente falar. We also know what to do in the future if the movie will be successful. Vai ser um sucesso, we know where to go and where to go with the armor design. One of the things I love about Sanseiya and armor design is that it's not like locked in stone. Those armors evolve. They evolve from season to season. They evolve from the more characters can control Cosmo, the more evolved the armors can become. And it's a very, very cool idea. Esse ponto aqui, a gente odeia ser o chato do fã que fica corrigindo, mas assim, tem realmente alguns momentos em que o Cosmo modifica um pouco a armadura, mas não é só isso, né? Quando ele muda pra Divina, realmente tem ali, ele toca né, a grande vontade, mas tem o sangue da Athena, né? Só por isso que as coisas juntam e vai, né? Em Soul of Gold, a armadura lá fica dourada por causa do sangue do Ayoria. Então assim, não me agride tanto a armadura mudar um pouco por causa do Cosmo. Agora, no primeiro filme, aí eu ficaria um pouco incomodado. O cara mal descobriu o negócio e já tá mudando a própria armadura. Aí eu acho foda. Prefiro que destrua uma e apareça outra, do que minha armadura mudou e ficou mais bonita só porque eu tô no final do filme e vou vencer o vilão, entendeu? Porque tipo assim, esse fator mudança de armadura, por exemplo, foi trabalhado de um jeito diferente
no Lenda do Santuário já. A gente viu, né? Quando os cavaleiros eles combinam os poderes deles lá, né? Os corpos. O Seiya, a armadura dele mecanicamente se transforma e aí ele dá um golpezão lá e tal. E quando ele vem e usa a armadura de Sagitário, a armadura de Sagitário também ela sofre uma mudança, né? E ele tira literalmente um centauro, né? Então assim, isso já é bizarro por si só, né? Entendeu? Então assim, se ele vai por esse caminho de que ela vai sofrer uma transformação lá durante um momento X, durante o ápice do filme, só porque sim, não me convence pra mim, né? Como eu falei, sempre quem faz isso ao longo de todas as obras, mangás, os animes e tal, sempre tem um subterfúgio, sempre tem um negocinho ali. Até porque é muito legal quando muda a armadura, porque vem de um trauma muito grande, sabe? O Shiryu quase morre para as armaduras reviverem, e no mangá elas mudam por causa disso, sabe? Aí tem a V2, tanto no negócio que vem com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, elas mudam, ficam bonitas e tal. Então assim, sabe? É legal quando elas mudam, porque também vem de um grande sacrifício, né? Mas assim, a gente tá vendo que o filme ele tá meio que superficializando vários conceitos, até mudando alguns em prol da história, como a própria coisa do Seiya no começo e tal. Não me espantaria a essa altura do filme. Não me espantaria que eles usassem uma coisa muito mais simples do que de fato é. E que volta naquela discussão que a gente tá falando há muito tempo sobre o live action, que pode ser um filme legal, mas eu acho que não alcança todo o potencial, todo o simbolismo da história que tá disponível no mangá e no negócio. Aí vamos ver como é que vai ser pro futuro, né? Agora, o que eu queria saber de vocês aí, vocês que estão falando aí de armadura fake, armadura não sei o que lá, cadê essa armadura aqui? Isso aqui ainda... Eu posso ter esperança de ver isso aqui? Ou isso aqui foi um delírio muito antigo que já foi embora? O que vocês acham? Porque esse design aqui é bem legal, bem melhor do que os designs que eu tô vendo aí, por exemplo, entendeu? Será que essa é a armadura de verdade? Ou é muito antigo e já foram embora esse designer? Porque se mudar pra isso aqui, ok. Me ganhou. Agora, isso aqui pode ser só um concept antigo que eles não vão usar mais. Porque essa aí lembra muito Lenda do Santuário. E não me agride. Assim, entre o Lenda do Santuário e a de couro, eu prefiro o Lenda do Santuário. Sabe? Essa aqui é a parada. Vamos ver aqui. Rebite no capacete foi foda. Então, mano, isso que eu acho... Não, e não é só o capacete, é a armadura inteira do Ikki. Tem rebite, cara. Por isso que, assim, faz sentido que seja algo feito pela Wanda, sabe? Porque, pô, se aquilo for real, não dá, cara. Essa é a armadura que a gente tá falando, só que teve mudanças, falou Pedro. Vamos torcer pra que não mude tanto, porque tá bonita essa armadura aqui. Quando lançou esse pôster, eu lembro da gente comentar ele, né? Que a turma chegou agora, a turma tá vindo agora. A gente tá comentando live action há muitos anos, cara. Quando surgiu essa imagem, eu falei, ok, diferente, parece o Lenda do Santuário. Eu lembro até que eu comentei que parecia uma coisa meio armadura élfica de Senhor dos Anéis, sabe? Então não foi um design que me desagradou. Não sou o chato também que não aceita nada. Eu não aceito rebite na armadura, cara. Pô, fizeram na armadura é foda, tio. Para com isso, cara. Pô, não é possível. Ai, meu Deus do céu. Rei César, as armaduras de couro lembram do anime Rei Arthur de 79. Nossa. Onde a turma vai, cara. Ai, meu Deus do céu. Parabéns. Não, parabéns pela referência. Parabéns. Caraca, que loucura, velho.